Sete causas que podem deixar o seu cão bravo. Existe coisa mais desagradável do que ser mordida por um cachorro? Existe coisa mais desagradável do que chegar alguém na sua casa e seu cachorro morder alguém? Ou existe coisa mais desagradável do que ser mordida pelo seu próprio cão quando algo desagrada ele? Gente, não existe. Só quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Então, deixa eu me apresentar, eu sou a doutora Mariana Amado, eu sou médica veterinária especialista em medicina preventiva e integrativa de pequenos animais. E eu estou aqui hoje para te ajudar a entender um pouco da cabeça desse mundo misterioso dos cães e a resolver esse probleminha tão desagradável. Se você já passou por isso, eu já passei, depois eu vou contar aqui a minha história, a minha experiência horrível. Então eu já fui mordida, sim, por uma cadela da minha tia. E eu acho que todos vocês têm um pouquinho pelo menos uma história, ou de alguém que já passou, ou que você já passou por isso, ou com o seu cão, ou com outro cão de um amigo, de um parente. Deixa aqui nos comentários, vai lá embaixo, comenta pra mim, conta a sua história. Se você conseguiu resolver esse problema, me fala como você resolveu. Essa troca de experiência é muito boa, faz com que a gente cresça, faz com que a gente ajude mais pessoas, porque de repente os meus exemplos aqui não são o problema da coleguinha e os seus exemplos podem ser o problema da coleguinha. Então curte esse vídeo e comenta, vamos conversar, eu vou adorar responder todos vocês. E quem sabe, respondendo vocês num outro vídeo, não é mesmo? Criar um cachorro, criar um cão, é uma das coisas mais gratificantes que podemos fazer na vida. Eles são fiéis, eles são companheiros, eles são amorosos. Ele retribui todo o amor, afeto, carinho por tudo que a gente faz por ele em dobro ou em triplo, né? Quem nunca ficou triste que seu cão te alegrou? Quando a gente chega triste dentro de casa, deita no sofá, ele vem e lambe, ele vem e faz gracinha, ele sente que você está triste e tenta passar a alegria dele para que você saia daquela fossa temporária. Mas cuidar de um animal de estimação exige alguns cuidados importantes. Exige tempo, exige dedicação, exige paciência. E uma palavra boa para definir essa relação homem e animal é a convivência. Quanto mais a gente convive com os cães, quanto mais a gente estuda o comportamento dele, melhor é essa convivência. Quando a gente consegue definir ou entender a linguagem corporal deles, a nossa convivência melhora muito. Os nossos problemas domésticos, que tanto nos incomodam, melhoram 100%. Afinal de contas, os cachorros não moram apenas conosco, mas eles sempre estão ao nosso lado, né? Eles são integrantes da nossa família, eles adoram receber carinho, justamente por conta dessa simbiose que um cachorro bravo dentro de casa costuma acarretar muitos problemas familiares. Muito mais, muito mesmo, mas muito mais do que o que você imagina. Se você está pensando que só você tem problema familiar porque seu cachorro é bravo, minha amiga, eu te digo, tem muita gente sofrendo por aí. E é muito comum que as pessoas tenham ideias erradas de que todo cão bravo é uma questão racial. Por exemplo, existem algumas pessoas que acreditam que determinada raça, muito dócil, não pode ter um indivíduo bravo. Ou aquela raça taxada como muito brava, não pode ter indivíduo dócil. Eu vou dar exemplo da minha cadela. Eu tenho uma American Bully. Ela tem muito parecida com o Pitbull, né? Fisicamente ela é muito parecida com o Pitbull, e as pessoas confundem muito ela com o Pitbull, né? Ela é a Aika. A Aika é extremamente dócil, meiga, carinhosa. A Aika, se possível, leva a chave da casa na porta para você entrar, de tão carinhosa que ela é. Mas, quando eu saio na rua, as pessoas têm um preconceito com ela e terminam tendo medo, porque tem aquela má fama de que todo Pitbull é bravo. E mesmo ela não sendo um Pitbull, as pessoas confundem e acham que ela é brava. E aí eu já tive pessoas que falaram alto, cadê a focinheira e tal. Ou, você tá vendo que essa mulher não vai conseguir caminhar com ela e tal. Mas é isso, a gente que tem o conhecimento sabe que dentre uma raça, por mais que ela seja taxada como brava, por mais que ela seja um cachorro de guarda, a gente pode ter indivíduo dócil. Quantos Rottweilers a gente não tem dócil? A minha mãe tem uma Rottweiler que é super boazinha. Em contrapartida, as pessoas também acham que os animais muito dóceis não podem ser bravos. E a gente tem como exemplo os labradores, shih tzus, que às vezes são muito bravos. Muito mais do que um pitbull.
Então a gente não pode ter essa ideia generalista da coisa, entende? E os problemas familiares e domésticos acontecem justamente por isso também. Porque além de a mordida doer muito, ninguém gosta de ser mordido, outros comportamentos indesejados aparecem, como rosnar, latir, fazer malcriação. E o que as pessoas fazem? Isolam os cães. Então os cães bravos, os cães mal comportados, os cães agressivos, eles tendem a ficar isolados do ambiente familiar. E por sua vez, isso é bastante prejudicial para a saúde e também para a gente, que perde essa convivência tão gostosa com esses companheiros que fazem tanto bem para a gente. Mas, afinal, doutora, de onde vem essa danada dessa agressividade? Gente, assim, quando a gente decide ter um cão, quando a gente decide ter um animal de estimação, a gente precisa estudá-lo. A gente precisa entender para poder compreender. Porque se trata de um ser que não fala. Não fala com a boca, não fala com palavras, como a gente fala. A linguagem deles é corporal, é comportamental. E quando a gente conhece essa linguagem, essa convivência fica muito mais gostosa, é muito mais prazerosa. Com isso, os problemas vão embora. E eu não sei vocês, mas eu quero viver longos anos com os meus. Pelo menos, no mínimo, 20 anos com cada um deles. E, para isso, eu preciso conhecer, para que essa convivência seja muito, 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 muito legal. Né? É bom entendermos as características dos cães, é bom entendermos como ele pensa, o que ele gosta de fazer, aquilo que a gente faz que eles não gostam, porque assim você e seu fiel escudeiro vai ter uma vida harmoniosa e feliz. Muitos motivos podem estimular um comportamento agressivo nos animais e para conseguir evitar com que isso aconteça, é importante conhecer as causas. Para a maioria das espécies na natureza, a agressividade é um comportamento fundamental para a sua sobrevivência. Ali eles protegem a fêmea, com esse comportamento eles protegem os seus filhotes, com esse comportamento ele protege o seu território e até a sua hierarquia dentro do bando. Então, lá na natureza, lá dentro, lá nos primórdios, os cães usavam a agressividade para se proteger de predador, né, se proteger de um rival e assim seguir a vida. Alguns animais com comportamento agressivo é inato, ele aflora somente em situações ou algumas fases da vida, né? Por exemplo, a partir de tal dia o meu cão ficou agressivo. A partir do dia que eu arrumei um namorado, o Bob ficou mordendo ele. A partir do dia que meu filho mais novo nasceu, a Pink começou a ter comportamento agressivo. Então, alguns pets nunca foram agressivos. E a partir de um momento, de um determinado dia, aconteceu isso e ele passou a ser agressivo. Os cães com comportamento agressivo não nasceram dessa maneira. Eles adquirem hábitos comportamentais agressivos por diversos motivos. E, normalmente, eles são agressivos diante de uma situação de medo e insegurança. Então, os animais medrosos e os animais inseguros, eles tendem a ser mais agressivos. Ou, em determinado momento, eles se sentem acuados e se tornam agressivos. E essa agressividade, esse comportamento agressivo, a gente divide em 4 classes. A gente divide em 4 tipos de agressividade para que a gente entenda melhor isso e tente corrigir da melhor maneira possível. Então, a primeira de todas é a agressividade possessiva. Ela se manifesta quando um indivíduo ou alguém chega próximo da pessoa que ela ama ou de algum objeto dela, né? Que ela tem posse, que ela acha que é dela. Então, o ciúme pode causar uma agressividade possessiva. E a própria possessividade por objetos, que também pode tornar o cão agressivo. Então é aquele cão que está ali com aquele osso suculento e eu vou lá e tento tomar e ele me morde. Ele me morde porque é dele aquele osso. E ele acha que eu vou pegar o osso dele. Então, nesse momento, ele passa uma agressividade possessiva. Da mesma forma que se eu tiver com o meu cachorro aqui no colo, alguém chegar perto de mim para falar comigo, estender a mão, ele vai lá e vai morder. Porque também uma agressividade possessiva. Se você quiser saber um pouco mais sobre o ciúme, a gente tem um vídeo, esse vídeo aqui, fala sobre os ciúmes nos cães.
É muito importante que você veja ele para você tentar entender o que é agressividade possessiva. 2, a agressividade territorialista. Normalmente o cão fica agressivo no território dele para defender o território. Muitos cães aceitam outros cães na rua, muitos cães vão ao veterinário e ficam extremamente dóceis, mas se eu for atendê-los na casa deles, eles estão extremamente agressivos. Eu tenho uma paciente chamada Estrela, né? A Estrela, ela é uma pastor de Malinois. Quando a gente está dentro do consultório, a Estrela é a cadela mais dócil, meiga e linda do mundo. Quando você chega na casa da Estrela, ela é a cadela mais brava, é a cadela mais valente que existe, porque ela faz o seu papel de proteger o seu território. Então ela tem uma agressividade territorial. Ela sabe que ali é dela e que o papel dela naquele momento é fazer a guarda daquele ambiente, né? Guardar a família, guardar a casa e os objetos que tem lá dentro. Então, a segunda agressividade é a agressividade territorial. A terceira agressividade, né? A terceira classe dos cães agressivos estão aqueles que são agressivos por medo ou dor. Então, é muito comum, né? Os animais, acabei de falar, tem pouco tempo, os animais acuados serem agressivos, porque eles têm medo, né? Os animais medrosos são muito agressivos, né? Então, assim, ele é agressivo? Por quê? Porque ele tem medo. E o animal com dor também é um animal agressivo, porque ele está vulnerável, ele tem medo que um outro animal ou uma pessoa se aproveite daquela situação para poder fazer um mal a ele. Então, para se proteger, ele morde. O medroso, para se proteger, ele também é agressivo. Então, um cão, por medo de que um bicho ou uma pessoa faça mal para ele porque ele está vulnerável, ele morde, né? E esse é o principal motivo pelo qual o cão, quando é atropelado, morde quem vai socorrê-lo. Porque ele está vulnerável ali no chão, ele foi atropelado, ele está com dor, ele está com medo, ele não sabe o que vai acontecer por ali. E eu vou lá só para ajudar, eu só queria ajudar, e ele me ataca. Mas ele me ataca justamente por isso, porque ele não sabe o que eu vou fazer com ele. Eu não posso dizer, ei amiguinho, ei Bob, eu só vou te ajudar, vou te levar lá no veterinário. Ele não vai entender. Então, ele morde sim. A quarta classe, ou quarto tipo de agressividade, é a agressividade por dominância. Serve para aquele que não pode ser questionado com nada, né? É aquele que se considera dominante do grupo. Normalmente é quando tem 3 ou 4 cães e ele se impõe, né, perante aos outros. E quando esse outro tenta retribuir de alguma forma, ele agride, né? Então, não existe uma única causa para agressividade, né? Em cães, o comportamento sofre influência de muitos fatores. Sofre influência da genética, da idade, da socialização, da criação, do ambiente, do estado de saúde, da condição reprodutiva, do sexo, da idade e de muitos outros fatores que a gente vai abordar todos aqui nesse vídeo. Não podemos esquecer também, né, que existem os fatores fisiológicos. As mãezinhas, quando têm as suas crias, normalmente elas ficam agressivas, elas ficam bravas, elas ficam ali querendo proteger, né, a sua ninhada. Então é bem normal quando as fêmeas parem, algumas, não são todas, elas não deixam que a gente toque nos seus filhotes. Ou deixa só uma pessoa da família, que é aquela que ela mais se identifica, é aquela que ela mais confia tocar no seu filhote. Isso é muito comum. Cães agressivos também podem ser de causas psíquicas, comportamentais, doenças crônicas. Muitas são as causas que podem dar o start da agressividade, né? Dar o start para que o cão se torne agressivo. Dominância, possessão, medo, dor, territorialismo, ciúmes, privação de água e alimento. Um cão com fome ou com sede, ele vai ser mais agressivo. Maus tratos, proteção materna. Então, existe N motivos que pode transformar o seu cão em um animal bravo ou um animal agressivo. Isso explica por que um cão que sempre foi muito dócil, sempre foi muito meigo, sempre foi muito amado, sempre foi muito amável, de uma hora para outra passa a ser bravo, passa a ter comportamentos indesejados e isso normalmente assim é potencializado por uma educação inadequada. Então, quando a gente não sabe corrigir, quando a gente não sabe como se comportar perante uma situação nova, a gente pode estar reforçando um comportamento inadequado. E aí muita gente me pergunta assim, mas doutora, me fala a verdade, existe uma raça mais brava do que outras? Isso é verdade?
Se eu comprar um pitbull, com certeza ele vai ser um cão bravo. Olha, gente, eu falo assim, não costuma muito dar ouvidos ao que os outros falam. Ah, porque minha irmã disse que se eu comprar um Rottweiler, ele vai ser bravo. Se eu comprar um Doberman, ele vai ser bravo. Eu não vou conseguir morar com um Doberman num apartamento, porque ele vai comer todo mundo, porque ele tem a cabeça pequena, porque isso, ou porque aquilo, ou porque aquilo, ou porque aquilo outro. Não costuma dar ouvidos ao que o povo fala, né? Pois às vezes vira crença, né? Como é o caso dos Dobermans que atacam os donos. Vira crença como que algumas raças são totalmente dóceis, enquanto outras são totalmente agressivas. Essa afirmação é falsa, tá, gente? Isso não é verdade, isso é mentira, pois ninguém pode afirmar que dentro daquela raça considerada brava, não existe apenas um indivíduo que seja dócil, né? Ou que esse dócil não desenvolva, a partir de um dia que aconteceu isso, um comportamento agressivo, um comportamento bravo. Isso justifica o fato da gente ver tantos cachorrinhos de estimação mesmo, bebezinhos dóceis, já bravo. Às vezes eu pego o cachorro de 2 meses, de 3 meses, e ele também já é bravo. O que é que a gente precisa entender? A gente precisa primeiro entender para que aquela raça foi desenvolvida. Esse é o primeiro ponto. Se você quer ter um cachorro de raça, eu quero, isso é uma opção sua. Se você quer ter um cachorro de raça, você tem essa possibilidade de estudar para que aquela raça foi desenvolvida. Doutora, eu ouvi dizer que existe raças mais agressivas do que a outra. Isso é verdade? Porque a minha vizinha disse que se eu comprar um Rottweiler para botar na minha casa, vai morder meu filho. E eu fico com muito medo, sabe, doutora, disso? Porque o povo fala, e eu não sei o que fazer. Eu quero um cão. Quero um cão grande porque eu gosto de um cachorro grande. Meu pai sempre criou um cachorro grande. Mas a minha vizinha disse que vai comer meu filho. Gente, o que eu tenho a dizer para vocês é assim, não costume dar muito ouvidos ao que o povo fala. Porque o que o povo fala muitas vezes vira crença. E crença a gente não consegue mais tirar. Né? Como que algumas raças são totalmente dóceis enquanto outras são totalmente agressivas. Isso não é verdade, isso é falso, tá, gente? Ninguém pode afirmar que existe um ou outro indivíduo num grupo que vai ser todos bravos ou que vão ser todos meigos, porque, lembra, depende muito também do fator educação, socialização, ambiente, criação. Então, um indivíduo que tinha tudo para ser dócil, com uma má criação, ele pode ser agressivo. E um indivíduo que tinha tudo para ser agressivo, com uma boa criação, ele pode ser um cachorro dócil. Antes de você pensar em raça, que essa ou aquela é agressiva ou não, o que você pode fazer quando você quer comprar um cachorro de raça, você tem essa opção de comprar um cachorro de raça, é um direito seu, é estudar para que aquela raça foi desenvolvida. Desenvolvida, doutora? Como assim, raça desenvolvida? Exatamente. Se você não sabia, agora eu vou te contar. Toda a raça, ela foi desenvolvida para alguma coisa, com um objetivo. Então, as raças têm função pré-determinadas. Então, algumas raças são cães de guarda, outras são cão de companhia, outras são cão de pastoreio, outras são cão de caça. Quando você entende um pouco do porquê que aquela raça foi idealizada ou foi desenvolvida, você consegue entender alguns maus comportamentos do seu cão. A exemplo disso é um Border Collie. Um Border Collie é um cão de pastoreio, é um cão que foi desenvolvido para fazer o pastejo das ovelhas, das vacas, enfim. Quem já viu um Border Collie trabalhando na fazenda sabe do que eu estou falando. E aí eu, Mariana, moro num apartamento de 80 metros quadrados e compro um Border Collie. E depois eu chego, socorro, pelo amor de Deus, o cachorro não para. Ele não para, ele tem energia o dia todo, eu levo pra praia, eu corro. É claro, ele é um cão de pastoreio. Ele precisa gastar toda aquela energia para a qual ele foi desenvolvido. E aí eu quero colocar ele num apartamento de 80 metros quadrados, sem dar nenhuma atividade para ele. Vai dar certo? Claro que não. Então, eu não vou negar que existe sim algumas raças que pode ter um comportamento mais bravo ou mais agressivo, por uma agressividade territorialista, né, que foi a função para a qual ele foi desenvolvido. Por exemplo, o Rottweiler, ele pertence ao grupo 2. O grupo 2 são dos cães de guarda, trabalho e utilidade. Então, ele vai ser um cachorro que de noite, quando fechar as portas no território dele, ele vai guardar a casa. Ele vai ser um cão de guarda. Mas não impede que esse mesmo cão de guarda seja um cão dócil com as pessoas que estão dentro de casa. Não quer dizer que esse cão que é um cão de guarda vai morder meu filho.
Então ele pode ser ao mesmo tempo dócil com as pessoas dentro de casa, mas cumpre o seu papel de cão de trabalho, utilidade e guarda. Outro exemplo disso são os cães de companhia, né? Aí dentro do grupo 9 dos cães de companhia eu tenho o maltês, que é para ser um cão meigo, delicado, que foi desenvolvido para fazer companhia para o seu dono. Mas eu posso ter um maltês por conta de uma criação inadequada ou de reforçar um comportamento negativo nele, ele se torne um cão agressivo. Então nada impede nem nada se explica a agressividade momentânea ou a partir de determinado momento, a não ser que a gente descubra o que realmente causou para que aquele cão fique bravo. Então, ao invés de a gente pensar em raças, vamos pensar em entender o comportamento deles e como a gente, principalmente, se posiciona com o comportamento dele. Por isso, ao tentar prever o comportamento de um futuro filhote, pré-julgando isso ou pré-julgando aquilo, vamos tentar adquirir conhecimento para que qualquer cão, independente de raça, de sexo, de idade, de ser um SRD, para que a gente consiga ter paz dentro do nosso lar e a convivência tranquila com uma boa educação. Então eu vou te falar algumas coisinhas muito importantes, para que a gente também tente ao máximo não errar. Amor e carinho somente não basta. Toda vez que chega alguém para conversar comigo, algum tutor dentro do consultório ou em consultorias online, ele chegou e fala assim: doutora, eu não sei porquê. Eu não sei porque o Bob se tornou esse cachorro tão agressivo. Eu não sei como ele aprendeu a morder, eu não sei por que ele aprendeu a morder. Porque eu sempre fiz tudo o que ele quis, ele sempre fez tudo o que ele quis. Eu dei amor, eu dei carinho, eu dei boa alimentação, eu fiz tudo o que o veterinário mandou. Ele subia na minha cama, ele descia da minha cama. Eu até saía do local que eu tava para poder ele subir. Gente, não tá certo isso. Tá? O cão tem que entender que nós somos o alfa dele, né? O cão vive o tempo todo na disputa com o território, né? Em disputa para ser o líder desse território. E se a gente deixa ele fazer tudo o que ele quer, a gente está dando território a ele. E toda vez que eu fizer alguma coisa que ele não goste, ele vai me morder ou ele vai rosnar para mim. Não é só de amor. Amor não é o suficiente, né? Para a gente provar que a gente ama, a gente não tem que deixar o pet fazer tudo. E sim, a gente precisa conhecer e entender o que ele precisa. A gente precisa entender como corrigi-los de forma correta para que ele tenha bons hábitos, para que ele faça do nosso lar um lar prazeroso e harmonioso para a convivência dele também. Então, não é porque amamos que a gente tem que deixar que eles façam tudo que quer, né? A gente tem que ter rédea da situação, para que não fortaleça aquele instinto agressivo, se por acaso ele tiver, né? A influência na criação, o modo como lidamos com o nosso amiguinho, influencia muito no comportamento dele futuro. Então, uma boa criação pode controlar aquele animal que por um acaso tinha uma tendência a ser agressivo. Assim como uma má criação pode estimular aquele animal a ser agressivo, que tinha tendência a ser um animal dócil. Você consegue entender isso? Uma má educação pode tornar o animal perigoso. E assim como acontece com as pessoas, os cães têm sentimentos variados e alguns são manifestados por um comportamento errôneo, né? Aos tutores, o mais importante é conhecê-los, entender, para depois começar a corrigir. E você sabe identificar um sinal de agressividade no seu cão? É engraçado, gente, que quando eu pergunto isso, todas as pessoas vêm com a mesmíssima resposta. Parece óbvio, viu? Mas as pessoas todas respondem de uma única forma. Claro que eu sei, doutora. Um sinal de agressividade, o cão rosna, o cão morde, o cão ataca. Mas e se eu te falar que existem outros sinais mais sutis de que seu cão vai ser um cão agressivo? Que rosnar e morder é a última coisa que ele vai fazer. Então, se você conseguir perceber os sinais sutis de que seu cão vai ser agressivo, antes que ele aprenda realmente a morder, antes que ele tome gosto por morder, ou antes que ele tenha certeza que se ele morder ele vai ser top, ele vai conseguir mandar em todo mundo, vai ser muito mais fácil pra gente corrigir. Vai ser muito mais fácil pra gente tirar esse mau comportamento dele. Mas doutora, como é que eu faço pra reconhecer isso? Como que eu vou saber se meu cão
tem sinal de agressividade se não é só morder e rosnar. Eu vou te ensinar isso bem direitinho. Mas primeiro eu vou te contar a minha história. Eu era adolescente e a minha tia, gostava muito de ir na casa da minha tia, e minha tia tinha uma cadela chamada Miúcha. Como que eu vou esquecer da Miúcha? A Miúcha era uma SRD, né? Era uma vira-lata legítima. Ela era do tamanho de... menor um pouco do que um labrador, do tamanho daqueles poodles 3, 4 que as pessoas falam, né? Ela era um porte médio, tamanho de vira-lata mesmo, aquele tamanho mediano, preta, descabelada, daqueles pelo bem descabelado do mundo. Mas eu achava ela linda. Eu gostava de cães e eu achava ela linda. Sempre tive vontade e sempre tive coragem de chegar perto dela. E ela sempre deixava no momento que eu estava lá. Mas toda vez que era para alguém sair dentro de casa, minha tia tinha que prender. E aí, nessa história aí, um dia eu fui sair e ela segurou. Ela segurou a Miúcha e falou assim, pode ir, pode sair. E eu confiei. Então, no momento que eu ia saindo, ela mordeu a minha tia e correu para me morder pelas costas. E mordeu logo no meu bumbum. Então, assim, doeu muito, foi uma coisa que me marcou demais. Eu lembro que eu chorei muito, foi muito traumático para mim. E a minha tia ficou muito mal por aquela situação. Porque eu era uma criança que tinha sido mordida por uma cadela, uma criança que gostava muito de animais e que a partir dali poderia ter desenvolvido um trauma. Não teve trauma nenhum, pelo contrário, eu passei a querer saber mais sobre a vida deles, por que daquele comportamento. E hoje eu sei que ela era uma agressividade possessiva, era o que a Miúcha tinha. Então, voltando aqui, eu vou te ensinar como você vai perceber esses sinais sutis. Mas, antes disso, vou te pedir só mais um favorzinho. Primeiro, eu vou te pedir que compartilhe esse vídeo com todos os amigos que precisam. Vamos fazer esse vídeo viralizar. Vamos fazer esse vídeo chegar para o maior número de gente que precisa. E eu vou falar que você não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Assim você terá certeza que vai receber todos os nossos conteúdos, todo o conteúdo que eu desenvolvo com tanto carinho. E pode ser que o seu problema esteja nos próximos vídeos ou nos vídeos anteriores, ou manda para mim que a gente fala sobre o problema do seu cão, a gente tenta resolver juntas, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos agora, eu vou te falar como você pode conhecer os sinais sutis da agressividade dos cães. Diferente do que muitos pensam, a mordida não é o único sinal da agressividade. O rosnado não é o único sinal de que seu cão tá bravo. Na verdade, muitos cães, esse é o último recurso, né? Ele já fez todos os sinais e você não compreendeu. Então, você continuou desagradando, você continuou no erro e ele não tem mais outra coisa a fazer do que rosnar e morder. Então, fique atento caso o seu cão comece a rosnar e a morder outras pessoas e animais com frequência. Não responda, no caso ele não responda comandos básicos, tipo você manda ele entrar e ele não entra, você manda ele parar e ele não para. Ele já está começando a ter dominância sobre a situação, ele já está começando a achar que ele é quem manda no pedaço. Observe se ele está demarcando muito o território. As fêmeas também demarcam o território, mais do que o normal. Então se a fêmea começar a fazer um xixi ali, um xixi ali, um xixi ali, um xixi ali, e o macho também está fazendo mais xixi do que o normal, está demarcando mais território do que o normal, fica atenta. Caso ele demonstre um comportamento possessivo por algum brinquedo, por você, pela sua cama, por brinquedos, isso é um sinal de alerta. Não é bonitinho, tá, gente? Ai, mas ela só rosna quando eles chegam perto de mim, ela tem ciúme de mim. Gente, isso não é bonito. A gente fazer isso e a gente passar a mão na cabeça deles faz com que isso vá evoluindo. E vai chegar um momento que nem a você ela vai respeitar, ou ele vai respeitar. Por outro lado, fique tranquilo caso seu cachorro faça barulhos, caso seu cão tenha atitude enérgica de brincar quando chega alguém, ou brincar com os brinquedos com outros pets, morder os brinquedos, morder a cadeira. Esses comportamentos são normais e saudáveis para os cães. Ele destrói tudo, compra brinquedo para ele. Isso é normal, isso não é agressivo. Ele é destruidor. Destruidor é uma coisa, agressivo e bravo é outra coisa. Não só o comportamento contínuo pode fazer de um cão bravo. Geralmente eles também costumam dar sinais que estão se incomodando antes de partir para a briga, vamos assim dizer. Então um cão pode manifestar uma sequência de sinais sutis para dizer assim, opa, fica longe de mim porque senão eu vou te atacar. E o atacar só vem quando você não respeita esses sinais ou quando você não entende esses sinais, que é o mais comum de acontecer. Então, esses sinais, nesse conjunto de sinais que ele faz antes de partir
para a briga, antes de partir para o vamos ver, vamos se assim dizer, é o que a gente chama de sinais de apaziguamento, né? Que eles evoluem gradativamente. Então ele começa bocejando e lambendo o nariz. Então quando está bocejando e lambendo o nariz, é um sinal de apaziguamento. Ele se afasta de você ou afasta o focinho e vira a cabeça. Quantos cães fazem isso com a gente, veterinário, quando a gente vai coletar um sangue, por exemplo? Eles fazem assim. Aquilo não é porque ele não quer ver, né? Aí o tutor faz assim, ai, tadinho, ele não quer olhar, porque tá coletando sangue. Não, não é, tá, gente? Ele tá me dizendo assim, ó, acaba logo com isso, me deixa em paz, porque senão eu vou te morder. É isso que ele tá me dizendo. Sentar, dar patadas, virar o corpo para outra direção, também são sinais de apaziguamento. Desloca-se de um lado para o outro, se afasta, não quer contato, também é outro sinal de apaziguamento. Rasteja, coloca as orelhas para trás, o rabinho entre as pernas, mantém-se agachado com o rabo para baixo, deita-se e levanta, trazendo as patas da frente para o lado, fica em alerta, com postura, olhando fixamente para aquele local, ou para aquela pessoa, ou para aquele objeto, rosna, ameaça morder e morde. Então, quantos cães só rosnam? Quantos cães vai e não morde? Até ele saber que morder é o que resolve a parada. Então, olha quantos sinais ele deu antes de chegar na mordida e você não percebeu, ou eu não percebi. Então, eu tomei a mordida de graça. Porque se eu soubesse entender os sinais, eu já corrigiria no primeiro sinal. Quando ele bocejasse e lambesse o nariz, você dizia, opa, amigo, aqui não. Mas eu não fiz nada, eu continuei fazendo alguma coisa que não agradou. E esses sinais foram aumentando, 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 até chegar no que a gente conhece, rosnar, ameaçar que vai morder e chegar a morder. Então, o cão também pode ir direto para o rosnado e a mordida. Isso costuma acontecer, por exemplo, quando a gente pisa nele, né? Porque ele sentiu uma dor aguda. Então, ele não teve tempo de demonstrar todos aqueles sinais. Ele já partiu e me mordeu, porque ele teve uma dor aguda. Então, seja como for, ao perceber que seu pet, ao perceber que seu cão manifestou qualquer um desses sinais que a gente conversou aqui agora, o tutor tem que ficar imóvel, não ficar com medo. Eu sei que é difícil pra caramba, mas ficar imóvel, não demonstrar medo, porque quando a gente sente medo e recua, eles acham que eles venceram. E quando a gente exclui eles, quando a gente simplesmente trata com indiferença, ele fala assim, não surtiu efeito nenhum, ela não ficou com medo. Então, ele pode até tentar mais uma vez, mas ele vai cansar. Lembre-se que às vezes, quando a gente briga, quando a gente grita, quando a gente xinga, a gente reforça. Porque ele fala assim, opa, eu consegui o que eu queria e chamei a atenção dela. Então ele vai achar que aquele comportamento foi o responsável por ter chamado minha atenção. Então, quanto mais você puder ignorar, quanto mais você puder isolá-lo mesmo daquele gelo, é a melhor coisa que você tem a fazer. Eu sei que é muito difícil, mas tenta. Tenta que você vai conseguir. Agora, sabendo disso, você vai manter sua postura, vai ignorar. Tipo, faz a egípcia. Agora, se seu pet já morde, já apresenta comportamentos agressivos, a primeira coisa que você tem a fazer é procurar um médico veterinário. Eu tinha um paciente, o nome dele é Toby, ele é um chihuahua, e ele mordia toda vez que pegava ele no braço. Pegava ele por aqui, ele mordia. Pegava ele por aqui, ele gritava e mordia. Ele gritava e mordia. E ele nunca tinha tido nenhum problema. Primeiro, eles fizeram um caminho ao contrário. E olha, Toby já tinha 9 anos. Então, era um cachorro idoso que nunca tinha mordido ninguém. E de repente passou a morder. Primeiro, eles contrataram um adestrador. O adestrador fez de tudo e não conseguiu corrigir. E aí o adestrador falou assim, procure um médico veterinário, porque ele pode estar com dor. E aí ele procurou a clínica, foi atendido por uma colega nossa, uma colega minha, e ela descobriu que o que ele tinha, pedra na vesícula, cálculo vesical. E toda vez que pegavam ele por aqui, tocava no local que ele tinha pedra. E ele sentia muita dor, e ele mordia por dor. Caso da vesícula de Toby resolvido, Toby não mordeu mais. Então, a primeira coisa que a gente tem que ir é no veterinário, para ver se tem alguma coisa com dor, descartar a possibilidade de doença que pode provocar a mudança de comportamento. Você também pode realizar uma terapia floral, aromaterapia, cromoterapia. Tudo isso vai ajudar você. É um conjunto de coisas, tá, gente, que vai ajudar o seu cão a ficar menos estressado. Então, a gente tem aqueles aromas
que deixam o cão mais calmo, a gente tem as músicas que deixam o cão mais calmo, e a gente tem os florais, que ajuda e ajuda muito. Mas, se ele já tiver um comportamento enraizado, se ele já tem o gosto por morder, isso sozinho não vai resolver. Você vai ter que ter a ajuda de um profissional, de um veterinário comportamentalista ou de um adestrador, que às vezes a gente precisa de alguém com um pouquinho mais de experiência. Então, as práticas integrativas, aroma, cromo, floral, junto com um comportamentalista, vai ajudar muito você a resolver esse problema. Porque quando a gente já tem esse problema enraizado, a gente tem enraizado dos dois lados, no tutor e no pet. E a gente precisa adestrar ou ensinar o pet e ao tutor. Porque se o pet muda e o comportamento do tutor não muda, não resolve de nada. Então, às vezes, a gente precisa recorrer a alguém com mais experiência, alguém que vai ajudar com profissionalismo. Agora, se seu cachorrinho é um filhote, aí eu tenho uma boa notícia para você. Essa fase é a fase de aprendizado, é a fase de que os cães aprendem tudo. E a socialização é o mais importante de tudo isso. Você precisa socializar o seu cão. Você precisa levar ele para passear muito, conhecer muitas pessoas, muitos cheiros, muitos barulhos, aprender a dividir. A creche é muito boa com relação a isso. A creche faz com que os cães interajam entre si, saibam que são cães, não são bebês, e faz com que eles consigam dividir brinquedos, faz com que eles consigam dividir o alimento e com isso tornar-se um cão adulto mais tranquilo, seguro e sociável. Né? Além disso, também é muito importante que você estabeleça uma rotina e com limites, claro, uma rotina com limites para o seu pet. É uma rotina que se adeque à sua. Você pode passear 2 vezes por dia, você vai passear 2 vezes por dia. Se você tem o privilégio de poder passear 3 vezes por dia, você vai passear 3 vezes por dia. Mas que isso seja uma rotina. Que não pare no domingo, que não pare no sábado, que não pare no feriado, porque eu quero acordar tarde. Isso tem que ser feito diariamente. O cão que tem rotina é um cão mais calmo. Porque ele sabe o que vai acontecer durante o dia. Porque ele sabe que daqui a meia hora eu vou sair para passear. Então eu vou segurar minha onda. E muito importante de verdade. Eu acho que eu nem precisava falar isso, mas eu vou falar. Nunca use agressão física ou os maus tratos como forma de punição. Porque além de ser prejudicial para eles, muito prejudicial para eles, só reforçam a agressividade e acaba tornando um cachorro ainda mais agressivo. Porque aí entra o fator estresse e o fator ansiedade junto com isso também. Então vai potencializar e muito a agressividade desse cão. Então deve haver um esforço da sua parte, da minha parte, para tentar entender através da linguagem corporal dele o que ele quer nos dizer. Como ele está se comunicando com a gente, porque assim fica mais fácil entender desse mundo enigmático, misterioso e maravilhoso dos nossos companheiros. Né? Lembrando que talvez uma única coisa não funcione. Eu vou usar floral. Não, doutora, floral não funcionou. Não, já vi muita gente usar floral e não funciona. Uma única coisa não vai funcionar, mas um conjunto de atitudes ou mudança de atitudes vai funcionar muito. O conjunto de saúde, bem-estar, ambiente enriquecido, passeios, boa alimentação, genética, amor, carinho e limites é o conjunto perfeito para que seus dias com seu pet sejam maravilhosos e que seu probleminha familiar acaba. Não teremos problema familiar, teremos mais felicidade, teremos mais alegria, teremos mais saúde, porque não existe ninguém infeliz saudável, não é mesmo? Então, para acabar com seu problema familiar, basta você entender um pouco do comportamento canino, basta você ter a paciência de saber lidar com o seu cão, de saber entender o que ele quer, de saber decifrar os sinais sutis, porque eles não vêm com manual de instrução e eles não são celular que a gente compra, lê o manual todo e entende. Né? Eles não são um ser humano que fala. Mesmo um ser humano que fala já é difícil a gente entender. Imagine a gente entender a cabecinha de um ser que não sabe falar para expressar o que está acontecendo com ele. Então eles têm sentimentos sim, eles só não conseguir transmitir, eles conseguem, mas ele não tem quem os entenda. Então, às vezes, você tem que procurar um profissional que entenda disso para te ajudar. Né? Quem sabe te orientar, quem sabe te alertar e dizer bem assim, olha, o erro não é do Bob, o erro é seu. Você que está errando. Você está super protegendo, achando que está fazendo a coisa certa,
quando na verdade você está potencializando aquele comportamento que você quer corrigir. Pensando em tudo isso, muda os comportamentos que você conseguir mudar, volta esse vídeo, vai lá nos sinais sutis, observa o Bob, depois volta de novo, é isso mesmo? É isso mesmo. E a partir daí, toma uma atitude. E a partir daí, mude o seu jeito de ser com ele. Porque eu tenho certeza que a retribuição vai ser mútua. Que a retribuição vai ser na hora que você mudar. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Esse vídeo vai ficando por aqui, porque ele tá ficando muito longo. Deixa a sua dúvida pra mim. Fala o que você achou do vídeo. Me sugere outros temas. Me conta o seu problema, que eu venho aqui pra te responder.